Fala oi pras pessoas. Eu tô perturbando a minha mãe, eu não deixo ela gravar, eu fico derrubando tudo em cima da mesa dela. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa aquarela que é mais polêmica do que mamilos. Mamilos! Isso mesmo, aquarela Pentel. Bom, já fazia um tempinho que eu não falava sobre aquarela aqui no canal, então eu achei que seria uma forma legal da gente voltar a esse assunto, falando um pouco sobre essa aquarela que vocês me perguntam muito desde lá dos meus primeiros vídeos. De tutoriais sobre aquarela e até mesmo nos meus cursos de aquarela, vocês me perguntam muito sobre ela. E apesar de eu já ter falado sobre ela em outros vídeos, fazendo comparações e tudo mais, eu ainda não tinha falado ou feito um vídeo especialmente sobre a aquarela da Pentel. Mas por que essa aquarela é tão polêmica? Bom, pra começar, muitos aquarelistas meio que abominam essa aquarela, não recomendam de jeito nenhum, justamente por ela ter uma qualidade bem baixa, por ela ser considerada uma aquarela escolar. E por outro lado, também existem os defensores da Pentel, aquelas pessoas que vão defender a Pentel com as suas próprias vidas. E, gente, é sério, eu já me deparei com essas pessoas, elas existem de verdade. E no final das contas, quem que tá certo? Bom, a gente vai começar respondendo essa pergunta falando um pouco sobre fundamentos da aquarela. Como eu sempre falo em todos os meus cursos, em todos os meus vídeos, principalmente para quem é iniciante, é extremamente importante a gente conhecer o material mais profundamente e estudar um pouquinho sobre fundamentos para entender justamente quais são as características, quais são as diferenças, principalmente entre os diversos tipos e marcas diferentes de materiais. E principalmente materiais de aquarela, em que o material em si ele vai fazer muita diferença no resultado final. E é estudando esse material que a gente vai começar a entender um pouquinho desses dois lados que eu passei para vocês. A aquarela ela é composta basicamente de dois componentes, que é um aglutinante e um pigmento. Como vocês podem ver, a composição da aquarela ela é muito simples e ela pode variar de uma marca para outra. Algumas aquarelas elas podem ser à base de mel, por exemplo, como é o caso da Sennelier, mas no geral o que vai diferenciar uma aquarela da outra é a qualidade do pigmento. Agora falando um pouquinho sobre classificação, as aquarelas elas são classificadas basicamente entre aquarelas escolares e aquarelas profissionais. Então, basicamente a diferença seria as aquarelas escolares elas são produzidas para uso escolar, para um uso mais lúdico, assim digamos, enquanto as aquarelas profissionais são usadas por pessoas que estão pintando de forma profissional. E dentro dessa categoria de aquarelas profissionais, a gente vai ter também uma outra categoria que chama estudante, que basicamente ela é uma linha um pouco mais em conta. E a diferença entre a linha profissional e a estudante, geralmente, dentro assim de uma mesma marca, é a quantidade de pigmento. Então a aquarela estudante vai ter uma quantidade um pouco menor de pigmento e isso vai baratear um pouco essa linha. E essa linha estudante geralmente é a mais recomendada para quem está iniciando no mundo da aquarela. E já as aquarelas escolares, elas são compostas de pigmentos muito mais baratos ou corantes. Por isso que a qualidade dessas aquarelas é bem inferior das aquarelas profissionais e estudantes. E apesar dessas aquarelas escolares, elas serem comumente utilizadas por artistas ou por pessoas que estão começando na aquarela agora, os seus efeitos e os seus resultados eles são bem limitados. Como exemplos de aquarelas escolares, a gente vai ter a aquarela da Pentel e também da Koh-i-Noor, que eu já fiz resenha aqui no canal e que eu particularmente acho um pouquinho melhor assim a pigmentação dela do que a da Pentel. E se vocês quiserem conferir, eu vou deixar essa resenha aqui nos cards para vocês. De aquarelas das linhas estudantes, a gente vai ter a Cotman, Van Gogh e Lucas Studios, dentre outras marcas também. E das linhas profissionais, a gente vai ter Winsor & Newton, Rembrandt, Lucas Aquarel ou Sennelier. E se vocês quiserem saber mais sobre essas marcas e uma comparação bem detalhada entre elas,
eu vou recomendar que vocês assistam um vídeo que eu já fiz aqui no canal, que é comparando marcas de aquarela escolar e profissional. E nesse vídeo vocês vão poder ver, assim, na prática mesmo, quais são as diferenças entre essas marcas e tudo mais. Então eu super recomendo vocês assistirem. Também vou deixar aqui nos cards pra vocês. E no fim, qual que é o problema das aquarelas escolares? Além da qualidade do pigmento, as aquarelas também têm algumas propriedades que são inerentes a elas, como por exemplo, transparência e opacidade, granulação, capacidade de adesão e permanência. E essa última ela é caracterizada pela capacidade de permanência do pigmento sobre o papel. Isso quer dizer se esse pigmento ele vai conseguir ficar grudado ali no papel por muito tempo ou se ele vai fugir para o meio ambiente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco depois nesse vídeo. E um dos grandes problemas das aquarelas escolares é que todas essas informações que a gente precisa ter sobre as aquarelas, todas essas propriedades, elas não são facilmente encontradas em lugar nenhum. Então eu fiz uma rápida pesquisa no site da Pentel pra ver se tinha alguma informação, e geralmente eles só colocam uma frase e não dão nenhuma informação nem sobre os pigmentos, nem sobre essas outras propriedades da aquarela. Enquanto que nos tubos das aquarelas profissionais e estudantes, todas essas informações elas já vêm direto no tubo, e se você vai lá pesquisar no site também você consegue encontrar diversas dessas características, quais são os pigmentos utilizados, qual que é a permanência, qual que é o grau de transparência e opacidade, tudo isso você encontra muito facilmente. E para vocês terem uma ideia, no site da Pentel eu encontrei a seguinte descrição sobre essas aquarelas. Aquarelas à base de água que produzem sensação muito agradável ao pintar, fácil de mesclar as cores, possibilitando nuances coloridas e brilhantes e novas matizes. Então a gente não sabe de fato quais são os pigmentos que foram utilizados e todas essas características que eu falei pra vocês. E por que isso é um problema? Porque quem trabalha ou quem pretende trabalhar profissionalmente com aquarela precisa saber quais são essas características e principalmente se essa tinta ela vai resistir ao tempo e se ela não vai simplesmente ficar apagada. Eu não sei se vocês já aconteceu com vocês de pegarem um desenho muito antigo ou uma foto muito antiga e dela tá muito apagada ou até meio azulada, ou de alguma cor diferente do que originalmente elas tinham, e justamente isso acontece porque essa tinta ela vai meio que fugindo pro ambiente. Então, no caso das aquarelas profissionais, a gente vai ter essas informações no próprio tubo, então a gente já sabe qual que é o grau de permanência dela, se ela vai fugir mais rápido ou não, e a gente não saber isso é um problema, porque se a gente vai vender essa aquarela, a gente não sabe se ela vai durar ali um bom tempo, se ela vai começar a apagar. Então essa é uma das principais questões ali do porquê a gente tem que evitar usar as aquarelas escolares para trabalhos profissionais. E também tem toda uma questão mais óbvia, né, que é do resultado que a gente tem obtido com essas aquarelas, porque as aquarelas escolares todas, elas tendem a ficar muito mais apagadas, assim, digamos, e perder muita vivacidade, principalmente depois que elas secam. Fora outros efeitos que são mais difíceis de conseguir com aquarelas escolares, como uma boa expansão ou alguns efeitos mais interessantes aí que com uma aquarela profissional a gente vai conseguir. Enquanto com uma aquarela escolar vai ser um pouco mais difícil. Outros problemas comuns em aquarelas escolares, inclusive na Pentel, que muitos alunos já relataram também, é a dificuldade de misturar algumas cores, de construir camadas. Então é mais difícil de construir camadas porque a gente vai fazer uma segunda camada e aí a camada de baixo acaba se misturando com a de cima e isso acaba dificultando muito esse processo de construir uma camada em cima da outra. E algumas pessoas até relataram um esfarelamento da tinta depois de seca, que você passa o dedo em cima do papel e vai soltando meio que um pozinho e a tinta vai saindo. E uma outra questão que eu acho que pra mim é uma das mais relevantes, assim, digamos, é o grau de frustração que as aquarelas escolares causam, principalmente em alunos iniciantes. Então, como eu já tive muitas experiências dando aulas de aquarela para muitos alunos, tanto presenciais quanto online, eu vejo que tem muita frustração dos alunos que não conseguem avançar na técnica e elas sentem que elas estão fazendo alguma coisa errada, quando na verdade
é um material que é um pouco limitado e que vai ali meio que ter uma barreira do aluno de não conseguir avançar nas técnicas, justamente por essas limitações por causa de materiais. Então essa é uma grande questão das aquarelas escolares, isso acontece muito, e é importante destacar que não é porque o aluno está fazendo alguma coisa errada, mas sim porque o material mesmo que é limitado. E agora, finalmente, vamos responder a pergunta do começo do vídeo. A aquarela Pentel é boa? A minha resposta é: depende do ponto de vista. Como a gente falou aqui, do ponto de vista de qualidade, as aquarelas escolares são bem inferiores às aquarelas estudantes e profissionais. Mas assim, por outro lado, apesar de ser uma aquarela com uma qualidade bem inferior em comparação com as aquarelas das linhas profissionais e estudantes, dentro dessa categoria de aquarelas escolares, as aquarelas da Pentel são uma das melhorzinhas aí, junto com a aquarela da Koh-i-Noor. Então, assim, dentro dessa categoria, eu ainda recomendo que vocês usem qualquer uma dessas duas, porque elas ainda vão oferecer ali um pouco mais de qualidade do que algumas outras aquarelas escolares que a gente encontra no mercado. E agora, do ponto de vista de acessibilidade e valores. Boa parte dos meus alunos não tem condições de comprar uma aquarela melhor, ou eles já têm essa aquarela em casa, ou ainda não conseguem comprar onde que eles moram, porque moram distante das grandes cidades e é mais difícil de encontrar as outras marcas de aquarela. Eu também não acho que exista um material certo ou um material errado para fazer arte. Eu mesma comecei a fazer as minhas aquarelinhas lá há muitos anos atrás, com essas aquarelas escolares, essas aquarelas baratinhas. Então eu não vejo problema nenhum em quem nunca mexeu e tem muita vontade de mexer em utilizar essas aquarelas escolares e a aquarela da Pentel especificamente. Nada te impede de começar por elas. A única coisa realmente que eu acho importante é a gente estudar sobre o material que a gente está utilizando, saber quais são as diferenças e principalmente quais serão os resultados obtidos com elas, para a gente meio que adequar as nossas expectativas. Então, como eu falei para vocês, muitos alunos, principalmente iniciantes, acabam se frustrando por causa disso. Então, se a gente adequa as nossas expectativas, a gente sabe que existe um limite até onde a gente vai conseguir ir e que a partir daquele momento o ideal seria começar a investir em materiais um pouco melhores. E é claro que existem artistas que fazem artes incríveis com as aquarelas da Pentel e com outros materiais baratinhos, escolares. Sempre vão existir as pessoas que vão fazer coisas incríveis. Assim como ter um material daqueles mais caros, dos mais profissionais, também não vai te tornar um artista incrível do nada. E como eu sempre falo aqui no canal, eu sempre repito em vários vídeos e nos meus cursos, o importante é a gente não se deixar ser limitado pelos materiais e deixar de fazer as coisas que a gente gosta e que a gente quer fazer por causa disso. Então, usem os materiais que vocês têm à mão de vocês, que vocês têm acesso. E assim que possível, vocês podem ir investindo em materiais melhores, como eu falei pra vocês. Só lembrem de todos os pontos que eu coloquei aqui nesse vídeo pra vocês, coloquem tudo na balança e vejam qual que é a melhor opção pra você. E uma dica que eu sempre dou pra quem não quer gastar muito, que não tem muitas condições, mas que quer fazer ali um pequeno update nos seus materiais, ao invés de a gente comprar um estojo de aquarela escolar, comprar apenas algumas cores de uma aquarela de uma categoria estudante, por exemplo. Então vocês podem começar comprando ali as 3 cores primárias, que é amarelo, magenta e ciano, e vocês já vão conseguir trabalhar bem ali com aquelas cores e vão ter uma qualidade um pouquinho melhor. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha aí elucidado algumas questões sobre essa aquarela tão polêmica. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre ela, deixem aqui nos comentários. Ou também, se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro material que vocês gostariam que eu fizesse uma análise ou uma resenha, também deixem aqui nos comentários. E para quem tiver interesse em se aprofundar no tema ou aprender aquarela do zero, vocês podem se inscrever nos meus cursos de aquarela online. Vou deixar
deixar todos os links e todas as informações aqui na descrição para vocês. No curso de Introdução à Aquarela, em especial, vocês vão ter contato com os fundamentos da aquarela de forma bem aprofundada e detalhada. Vai ter muita teoria e também muitos exercícios práticos. E o melhor de tudo é que não precisa saber desenhar. E nesse mês tá rolando um cupom de carnaval que vai dar 20% de desconto para quem se inscrever em qualquer um dos meus cursos. Então confiram e aproveitem essa oportunidade. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E até a próxima. Tchau!